Sejam todos muito bem-vindos a mais um Direito e Seus Diálogos. O nosso encontro aqui pelo YouTube, pelo podcast também. E hoje eu tenho o prazer de poder estar gravando mais um episódio do nosso Direito e Seus Diálogos e estar recebendo, como sempre, os meus convidados são pessoas de extrema qualificação e hoje eu tenho o prazer de estar recebendo mais um convidado e acredito que posso dizer meu amigo querido, porque sempre teve muito pronto, desde o período lá em que nós fazíamos o Dialoga Direito na UCPEL, já foi nosso parceiro nessa jornada e agora ele está aqui comigo e eu recebo com muito carinho o professor Marcelo Apolinário, professor da nossa Universidade Federal aqui de Pelotas, de Direito Constitucional, Direito Eleitoral, e que aborda com um grande brilhantismo, e eu sempre procuro recorrer a ele, viu? Porque a gente, uma vez aluno, embora eu não tenha sido aluna, né, na universidade dele, mas sempre que precisei ele me auxiliou, e eu seguido recorro ele ali para tirar uma dúvida, para pedir uma opinião, para dizer, professor, o que o senhor acha, como é que eu devo me portar, e ele várias vezes já me orientou e eu sempre consegui trazer de uma maneira lúcida algumas informações que foram orientadas por ti. Então, eu agradeço o teu apoio de sempre, digo que é um prazer, uma honra te receber no dia de hoje aqui, para a gente conversar de um tema que é bastante importante e que nos dias de hoje suscita diversos debates e todo mundo tem uma certa opinião a respeito disso, que nós intitulamos a nossa conversa sobre supremacia do STF versus a supremacia da nossa Constituição. Mas eu gostaria que antes de nós entrarmos no tema, professor Marcelo, eu gostaria de que tu te apresentasse um pouquinho, colocasse um pouquinho da tua formação para quem nos acompanha. Seja muito bem-vindo, é um prazer te ter aqui no dia de hoje. Muito obrigado, Patrícia, pelas palavras gentis, muito amáveis. Tá? Me sinto muito lisonjeado e honrado pelo convite. Tá? Uma satisfação enorme participar já do teu consagrado programa, né? Direito e Seus Diálogos. E eu espero que a gente, e tenho certeza que a gente promoverá aqui um grande debate sobre essas questões que estão na pauta do dia, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal e que são temas também importantes, né, no contexto do direito constitucional brasileiro. Então, agradeço a oportunidade, a amabilidade pelo convite, uma satisfação enorme poder conversar contigo. Bem, eu sou professor da Universidade Federal de Pelotas, né, da Faculdade de Direito. Eu leciono Hermenêutica Jurídica, Direito Eleitoral e Direito Constitucional. Tá? Sou professor da graduação e também do programa de mestrado em Direitos Sociais, tá? Da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas. Atualmente estou como coordenador adjunto do programa de mestrado e tenho as minhas pesquisas. Minhas pesquisas elas estão direcionadas na área do direito constitucional, direitos sociais, Estado de Direito, Estado em sentido geral, e diálogos institucionais entre os poderes. Tá? Eu sou doutor pela Universidade Autônoma de Madrid, tá? E também realizei estágio pós-doutoral também na Universidade Autônoma de Madrid. Tem alguns livros publicados na área de direito penal e também direito constitucional, bem como alguns artigos aí publicados em revista também em ambas as áreas. Tá? Direito constitucional, política criminal, hermenêutica jurídica, interpretação do direito, enfim. São as áreas nas quais eu atuo no meu dia a dia, como docente e pesquisador da Universidade Federal de Pelotas. Gente, ele está sendo modesto, tá? Extremamente modesto. Procurem os textos dele, valem muito a pena a leitura, mas ele está sendo modesto. Ele, né? Obrigado. Mas, professor, então vamos conversar sobre esse tema que, como tu colocaste, ele está na ordem do dia.
né? E a gente vê, e ainda essa semana eu via uma pessoa, chegou lá no escritório, e eu ouvi da minha sala a pessoa emitindo, né, uma opinião acerca do STF. E as pessoas, todo mundo hoje tem uma opinião acerca dessa atuação do STF. Né? E nós aprendemos muito dentro da nossa graduação e dentro do nosso ordenamento jurídico a importância da nossa Suprema Corte, mas também nós passamos por um momento delicado, né, de atuação da nossa Suprema Corte. Mas eu gostaria de que nós começássemos um pouquinho antes, né? Começássemos um pouquinho antes e de uma forma bastante didática, até para quem nos acompanha, que não seja da área do direito, mas que nós fizéssemos um apanhado histórico, filosófico, dentro da área do direito, da nossa divisão de poderes. Né? Como os poderes se dividem e como nós podemos conceituar essa divisão de poderes no nosso cenário atual. Né? Então, eu gostaria de nós começarmos um pouquinho antes, né? Para chegar no... Não, na verdade, nós temos que voltar muitos séculos antes, né? Porque essa ideia de tripartição de poderes, ou da teoria da divisão de poderes, vem desde Aristóteles, na Grécia Antiga, na qual o próprio filósofo dizia que o Estado ele exercia 3 funções básicas ou precípuas, né? E exercia uma atuação executiva, uma atuação legislativa e uma atuação no sentido de dirimir conflitos. Né? Então, para Aristóteles, o poder se dividia em 3 funções. Depois, essa teoria da divisão dos poderes, ela foi um pouco mais bem elaborada por John Locke, né? Um dos pais do liberalismo político, né? E que inclusive a sua teoria deu aso, né? E norteou todo o modelo constitucional norte-americano, né? Um dos grandes autores, ao lado do Montesquieu, que depois do Locke, o Montesquieu foi o autor que melhor desenvolveu a teoria da divisão de poderes. Só que, claro, a teoria do Montesquieu ela não é mais aplicada nos moldes nos quais ele desenhou, arquitetou. Hoje se percebe que um protagonismo do poder judiciário frente aos demais poderes. E esse protagonismo ele passou a ser exercido em meados do século passado, após a Segunda Guerra Mundial, com a consagração dos Estados democráticos de direito. Né? É claro que o executivo segue exercendo a sua função de administrar a nação. O legislativo segue com a sua atividade precípua de fiscalizar as ações do poder executivo e também de editar normas que rejam e que regulamentem os comportamentos humanos e que rejam a sociedade. Só que aquele poder, o poder judiciário, que era um poder, vamos dizer assim, menor, para muitos era um mero departamento de Estado, o poder judiciário ele começa mesmo a ser visto como um poder estatal com força, um poder político, nos Estados Unidos no ano de 1803, no julgamento do emblemático caso Marbury versus Madison, no qual o Justice John Marshall, nesse caso, Marbury versus Madison, o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, salienta, diz com todas as letras que o Poder Judiciário, a Suprema Corte, também pode interpretar a Constituição e o Poder Judiciário não só pode interpretar a Constituição, como também dar a última palavra em matéria constitucional. Interpreta a Constituição como o Congresso e o Executivo também interpretavam naquela época e também interpretam ainda hoje. Mas isso no contexto dos Estados Unidos. A Europa vai
consagrar ou vai observar ou alçar o poder judiciário como um poder político de peso, somente depois da Segunda Guerra Mundial. E não em todos os países. Se você observar hoje, até hoje na França predomina uma espécie de controle preventivo de constitucionalidade. Há cerca de 10, 15 anos atrás é que o Poder Judiciário tem podido, tem tido a competência, em função das reformas constitucionais que a França sofreu alguns anos atrás, o Poder Judiciário tem podido declarar inconstitucionalidade de leis já editadas, promulgadas pelas instâncias políticas competentes. No caso aqui, a Assembleia Nacional, que seria o Poder Legislativo, certo? Então, até hoje, o Reino Unido não tem uma Constituição escrita. O controle de constitucionalidade lá, ele não existe, porque não se tem uma Constituição escrita, certo? E o que se tem hoje também é uma coisa muito nova, isso em meados da década passada, no ano de 2008, que foi criado uma Suprema Corte Britânica para fazer juízo de compatibilidade ou incompatibilidade, ou seja, das leis editadas pelo Parlamento em face da Human Rights Act, ou seja, da Lei de Direitos Humanos, que não é uma Constituição, seria uma nova declaração de direitos. Então se percebe um controle de constitucionalidade fraco, ainda se percebe também uma supremacia parlamentar no Reino Unido, em que pese existir. Hoje é uma coisa muito nova, em se tratando do modelo britânico, que é secular, a sua tradição jurídica, ela atravessa aí 4, 5 séculos, pelo menos. Isso é uma coisa nova, o reconhecimento de uma Corte Constitucional, mas que ainda assim está, vamos dizer, eu não diria subordinada, mas que não tem uma força política, e eu me arrisco a dizer nem jurídica, maior que o Parlamento. Porque o papel da Corte Britânica, que veio a suceder a Câmara dos Lordes, que fazia esse papel dentro do Parlamento, é justamente declarar compatível ou incompatível uma lei editada pelo Parlamento Britânico em face desta Lei de Direitos Fundamentais. Porque a Inglaterra tinha que atender lá as necessidades, as exigências legais da comunidade europeia para fazer parte desta mesma comunidade. E um dos pressupostos era o reconhecimento ali nítido da separação entre os poderes. Porque o judiciário no Reino Unido era visto como não um poder político, mas quase que um departamento de Estado. A supremacia lá é do parlamento, de modo que se o parlamento quiser no Reino Unido ignorar essa declaração de incompatibilidade da Corte Constitucional, o parlamento tem essa legitimidade. Israel agora está fazendo algo parecido, o Canadá tem isso há muito tempo, com a cláusula de não obstante também, ou seja, claro, porque segue uma cultura do parlamentarismo britânico, da supremacia parlamentar nos moldes de Westminster, como ex-membro da Commonwealth. O Canadá, o parlamento canadense pode deixar de aplicar uma decisão da Corte Constitucional canadense. E tem um prazo, o parlamento, de 5 anos para decidir isso, se a decisão da Suprema Corte vai ser válida ou não. Mas, claro, o próprio parlamento tem que se posicionar no sentido, num eventual sentido contrário ao posicionamento da Corte canadense. Então, ou seja, tudo isso para dizer de modo introdutório, Patrícia, que a teoria da separação de poderes ela mudou muito, de uns tempos para cá. Não se observa mais aquela teoria estanque, engessada do Montesquieu, onde o executivo só executava as leis e administrava os interesses da nação. O legislativo só criava leis e fiscalizava as condutas do executivo, e o judiciário dirimia pequenos conflitos sociais. Devia atuar
como o juiz deveria atuar, nas palavras de Montesquieu, como um boca da lei, né? Apenas aplicar a lei de acordo com o que o parlamento havia criado, editado. Então existia uma supremacia parlamentar nesse período. Depois da Segunda Guerra Mundial, com o advento de uma cultura aí, pós-positivista, ou até mesmo para alguns neoconstitucionalistas, eu acho que são fenômenos distintos, mas surgem no mesmo período histórico, onde as constituições foram alçadas, lançadas como documentos jurídicos mais importantes do ordenamento jurídico, porque antes, principalmente na Europa, até meados do século passado, as constituições eram vistas como documentos secundários, documentos políticos, não com força normativa, documentos políticos que apenas estruturavam e organizavam o Estado, reconheciam alguns direitos individuais. A supremacia era do parlamento e se percebia, se notava um protagonismo da lei frente às constituições. Isso na França, na Alemanha, certo? Na Espanha, Portugal. Depois da Segunda Guerra, com a Lei Fundamental de Bonn, de 1949, que seria a Constituição alemã, e o surgimento do Tribunal Constitucional Federal Alemão em 1951, esse mesmo Tribunal Federal Constitucional cria uma doutrina intitulada Jurisprudência dos Valores. E aí se pode dizer que houve digamos assim, uma aproximação entre o direito posto, o direito vigente, com a moral. E aí os princípios que não eram reconhecidos ou vistos como normas jurídicas passaram a ser também nesse período vistos, reconhecidos como normas jurídicas ao lado das regras. Sim. E aí o Tribunal Constitucional começa a tomar muitas decisões com base em valores ou princípios jurídicos indeterminados, muitos deles vagos, previstos ou até mesmo não previstos na Lei Fundamental de Bonn, previstos indiretamente, ou seja, seriam os princípios que poderiam ser interpretados indiretamente à luz do texto positivado na Constituição Sim. de 49. Sim. E aí esse contexto irradiou para essa cultura, a criação de tribunais constitucionais se irradiou para outros países. Portugal, 76, Espanha, 78, Itália um pouco antes, depois Grécia, Chipre, e isso toma conta da Europa e chega essa cultura no Brasil após o regime de 64, concluído, finalizado em meados da década de 80, chega no Brasil e chega na América Latina que havia enfrentado o período ditatorial. Então essa cultura chega no Brasil em 88. E aí nós temos, nesse desenho, a gente pode dizer que existe um protagonismo do Poder Judiciário, porque houve a constitucionalização do direito. Quase todas as matérias que antes eram discutidas no campo da política convencional, pelos partidos, pelos parlamentares, no Poder Legislativo, muitas dessas questões foram introduzidas, inseridas para dentro das constituições, que agora não mais, ou desde meados do século passado, não mais organizam o Estado. Além disso, além da organização do Estado e prever as suas instituições, reconhece inúmeros direitos fundamentais de todas as índoles. E tratam de cidadania, de partidos políticos, de aposentadoria, acidente de trabalho, de sucessão, de processo penal, de processo trabalho, de direitos dos adolescentes, direitos dos povos indígenas, direito ambiental, ou seja, aquilo tudo que era discutido no âmbito do parlamento, e que ficava adstrito ao campo da política, foi também transformado em matéria jurídica. E se isso é verdade, me parece que todos os conflitos que derivam na sociedade, sobretudo em sociedades plurais e complexas, vão desaguar para o judiciário. E aí o judiciário, diria que não é a culpa do Poder Judiciário,
a criação desse modelo. Mas é verdade também que o Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, ele é favorecido pelo contexto ou aproveita esse contexto para, muitas vezes, aumentar os seus objetivos de poder, os seus tentáculos, Professor, de ambição pelo poder. sim. Te ouvindo falar, e esse assunto ele é bastante amplo e vai puxando algumas outras coisas, né? Mas eu gostaria de levantar três, né, links que nós podemos fazer, que é a questão assim, o quanto o nosso desenho constitucional, né, facilita ou não, que eu gostaria que tu esclarecesse, esta questão dessa supremacia que a gente vê hoje de atuação do Supremo Tribunal. E se nós podemos considerar que depois do período pós-Segunda Guerra Mundial, se com o neoconstitucionalismo, nós podemos dizer que nós temos, então, uma nova roupagem, um novo significado da separação dos poderes. E, ao mesmo tempo, olha só, vamos pensar, né, tudo que me veio à tona. A questão do controle dos poderes. Que aí nós vamos voltar lá para aquela questão tão fundamental dos freios e contrapesos, né? Sim. Porque a gente tem o Supremo Tribunal Federal como um órgão político. Sim. Né? E nós temos também essa questão do controle entre os poderes, né? Justamente para que um não se sobreponha aos outros. Então, como nós nos localizamos nessas questões? Temos um desenho constitucional que parece favorecer a supremacia do STF. Temos a questão de uma nova roupagem para a divisão dos poderes. E também temos a questão de que os poderes eles têm uma previsão de se controlarem. Sim. Né? Essa é uma questão muito complexa, né? Ela nos remete a reflexões dentro de uma perspectiva filosófica, política e também jurídica. Se você observar o artigo 2º da Constituição, está ali previsto que os poderes eles são independentes e harmônicos entre si. O que eu entendo que ao longo da história, né, nós sempre tivemos uma predominância de um poder em relação aos demais. Eu sempre fui muito cético a essa questão que envolve a harmonia entre os poderes. Eu até acho que a nossa Constituição tem, sim, né, pitadas, né, consistentes até, exemplos nítidos dessa filosofia aí do checks and balances, do sistema de pesos e contrapesos. Sem dúvida que sim. Mas eu acho que agregado a isso, né, ou talvez dentro desse contexto, dentro desse jogo constitucional, dessa dinâmica que envolve a relação entre direito e política, existe também um estímulo ao conflito entre os poderes. Tá? E eu entendo também que a nossa Constituição estimula uma relação adversarial entre os poderes. A nossa, e acho que o constitucionalismo, em sentido geral, estimula ou estimulou, tá? Estimulou e estimula uma relação adversarial entre os poderes, e não que isso seja ruim, porque também quando os poderes são totalmente harmônicos, um chancela tudo aquilo que o outro faz, a gente começa a colocar em dúvida se o Estado de Direito, se os pressupostos do Estado de Direito eles estão sendo bem observados, ou se a própria democracia está sendo desenvolvida, né, ou está sendo homenageada. Porque é interessante, né, que hajam essa tensão entre os poderes, mas respeitadas as regras do jogo. Tá? Bom, o que eu quero dizer com isso? Voltando um pouquinho. A gente teve um protagonismo do poder legislativo
creio eu, no século XIX, na Europa, certo? Nós tivemos depois, lá com o liberalismo mais ortodoxo, o primeiro liberalismo, um liberalismo econômico, né, que derivou das grandes revoluções burguesas do século XVIII, americana e francesa. Ali se percebia, principalmente na França, tá, também na Alemanha, um pouquinho depois, um certo protagonismo do poder judiciário. No século XX, no período entre guerras, com o advento do Estado Social, se pode dizer que houve por um curto espaço de tempo, é verdade, um protagonismo do poder executivo. E depois da Segunda Guerra, nós já vamos aí há quase 100 anos, de protagonismo judicial. Então, eu diria que o século XXI é o século do poder judiciário. É o século em que o poder judiciário se destaca diante dos demais poderes. E eu acho que a nossa Constituição, ela preza a harmonia, mas também, se você observar o desenho, ela estimula um conflito, o que é salutar. E a ideia do checks and balances também está num conflito. Por exemplo, o parlamento edita uma lei, o presidente da República pode vetar esta lei, o Congresso pode derrubar o veto presidencial, transformando, portanto, parcial ou totalmente, parcial ou totalmente, transformando a derrubada do veto em lei, e depois o próprio presidente da República, se sentir incomodado, ele pode, diante do artigo 103 da Constituição Federal, já que é legitimado a propor uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, o próprio presidente da República pode provocar o Supremo Tribunal Federal, alegando que aquela lei que entrou em vigor no ordenamento jurídico fruto de uma derrubada de veto é inconstitucional. Então, nota que aqui nós temos uma relação entre os três poderes. O executivo, que veta uma lei editada pelo parlamento, mas o parlamento tem poderes para passar por cima da vontade do presidente da República, que é o chefe do poder executivo. Não satisfeito com a decisão do parlamento, o presidente pode provocar o Supremo. E aí o Supremo vai dizer, no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, ou declaratória, aqui seria uma ação direta de inconstitucionalidade, quem tem razão. Ou se a lei é inconstitucional ou não. E ainda assim, Patrícia, e aí eu acho que a gente daqui a pouco pode entrar nesse tema dos diálogos, e também está em voga agora, visto algumas atitudes do próprio Congresso Nacional, o Congresso, que não está vinculado às decisões do Supremo Tribunal Federal, pode praticar o que se convencionou a chamar efeito backlash, ou seja, e promulgar uma emenda constitucional ou até mesmo uma lei. Também essa é uma questão muito discutida no âmbito da doutrina, se é só por emenda ou se pode por meio de uma lei complementar ou ordinária, uma lei ordinária ou por emenda. Criar um novo ato normativo que vá no sentido contrário de uma decisão do Supremo. Mas o Congresso pode fazer isso, seja via emenda, seja via lei ordinária, porque o Congresso não está totalmente vinculado às decisões do Supremo Tribunal Federal. E isso não é ruim, é bom, porque democracia também é tensão. Porque se você cria um desenho no qual o Poder Judiciário tem a exclusividade da última palavra, você engessa a própria democracia. A própria ideia de participação do cidadão e da cidadã na formação da política e da construção das políticas públicas. Você teria uma espécie de juristocracia. Sim. Então, é importante que se diga, eu digo para os meus alunos há muito tempo, que, olha, vamos lá, vamos ter cuidado com alguns fetiches que se criaram por aí.
e que a gente lê muito em manuais de direito constitucional, na mídia, sobretudo na mídia, e até em conversas informais, de que o Supremo Tribunal Federal é o detentor da última palavra em matéria constitucional. Cuidado! O Supremo, ele até pode ser o detentor da última palavra no âmbito do processo. No âmbito de um processo. Lá do controle de constitucionalidade, seja difuso ou concentrado. Mas não é o detentor exclusivo da última palavra em matéria constitucional. Até porque todos os poderes podem e devem interpretar a Constituição, sobretudo o Legislativo. Sim. Quando cria a lei, ele está interpretando a Constituição, e o Legislativo tem esse poder constitucional, essa competência constitucional de editar normas, editar leis, ainda que essas leis vão no sentido contrário a uma decisão do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, falando claramente. Mas, Marcelo, então qual seria o papel do Supremo? O papel do Supremo pode ser promover um debate, promover uma deliberação com outro poder da República, que é o Legislativo. Ora, o Congresso não se manifestou sobre uma determinada matéria, houve inconstitucionalidade por omissão, ou se manifestou de forma problemática, portanto, desenhou uma política pública insuficiente. O Supremo aqui provocado, muitas vezes, por um partido político que perde, que é derrotado, vamos dizer assim, na deliberação política majoritária no Congresso, como é legitimado, provoca o Supremo se transforma numa terceira arena política. Por isso que pode e deve ser visto também como um órgão político, porque acabam as suas decisões interferindo na política partidária, na política ideológica, na política nacional. Então, a gente observa muito isso. Então, o Supremo tem um papel importante de talvez promover esse diálogo, esse debate, essa deliberação. E o Supremo vai ter que argumentar. E essa argumentação do Supremo pode provocar uma contra-argumentação do Congresso. E aí você tem, claro, um diálogo que pode ser producente, e até entendo que quando ele é feito de uma forma responsável, não conflitiva como essa que a gente está vendo aqui, em alguns casos, o Supremo decidindo e o Congresso já está se articulando para derrubar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Basta ver o marco temporal. E até uma PEC que permitiria, se for aprovada essa PEC, permitirá que o Congresso Nacional casse uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Aí é meio complicado. Cassar uma decisão, não reconhecer a decisão. A decisão é legítima, como é legítimo também o Congresso Nacional se posicionar, se articular, deliberar e, diante ali do processo legislativo, seja constitucional, seja ordinário, seja de qualquer espécie normativa, praticar este efeito backlash. E quando o Congresso se manifesta dessa maneira, eu entendo que vigora a lei ante a decisão do Supremo. Até o Supremo ser provocado novamente para declarar constitucional ou inconstitucional essa nova lei. E se o Supremo declarar inconstitucional essa nova lei ou esta nova emenda, vai valer a decisão do Supremo. Nota que nós temos rodadas de decisão, não uma última palavra. O Supremo tem a última palavra no processo, tá bem? Mas não em matéria constitucional. Claro que a decisão do Supremo vai vincular o próprio Poder Judiciário, os órgãos do Poder Judiciário e os órgãos da administração pública, mas não o Legislativo. O Legislativo pode, então, se movimentar para tomar uma decisão, uma outra decisão estruturante. E o jogo talvez não pare, porque alguém vai provocar o Supremo para dizer, olha, vamos pegar o marco temporal, olha, Supremo, o Congresso aqui entende que o marco temporal não é inconstitucional, mas você já disse lá atrás que é. E agora? O Supremo vai ser provocado de novo. Nós vamos ter que analisar, o Supremo vai analisar quais são os elementos jurídicos, quais são os aspectos jurídicos que foram convertidos em norma jurídica
pela lei ou pela emenda. E vai ter que observar se essa nova norma fere ou não a Constituição. Mas não porque o Supremo acha ruim. E aí é que está o problema. Nós vamos ter que deixar bem claro respondendo a pergunta né, do nosso bate-papo aqui. A supremacia da Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o órgão supremo dentro da estrutura judicial. Dentro do Poder Judiciário, está bem. O Supremo é supremo. É o órgão de última instância, é o órgão que dá a última palavra. Mas não significa que as decisões do Supremo Tribunal Federal não possam ser revistas, né, e até mesmo reformadas no Congresso, ou pelo Congresso, melhor dizendo. E depois nós teremos uma outra rodada argumentativa de discussão, de deliberação e de decisão. É assim que funciona a ideia da relação entre os poderes hoje, pensando, né, nessa ideia de diálogos institucionais. Não, eu acho muito importante tu colocar essa questão da possibilidade que existe de a matéria decidida pelo STF ser debatida novamente pelo Congresso. Né? Porque o que se fala muito e se ouve muito é que, bom, chegou no STF, deu. Mas a gente tem que pensar que ela pode ser rediscutida. Pode. Né? Voltando ao nosso raciocínio, né? Diante dessa expansão da jurisdição, né? Eu acho que tu já pontuaste, mas até que ponto nós não podemos entender, então, que um poder está usurpando a função dos outros ou infringindo seus limites. E aí nós, primeiro, sob essa ótica, mas também depois a gente pode pensar também na questão da nossa Constituição, que ela é conhecida como uma Constituição cidadã. Então nós temos uma parte muito grande que diz respeito aos direitos sociais. Né? Então, até que ponto o STF não vem se manifestando em questões no âmbito dos direitos sociais, em que muitas vezes os outros poderes são omissos. E também aí a gente já pode entrar nessa questão da omissão dos poderes, que a gente já entra em um outro estado, né, de coisas inconstitucional, que é a omissão dos poderes. Né? Vamos dividir, então, porque eu acho que eu fui bem longe. Está ótimo. Mais uma questão complexa. Mais uma questão complexa. Passaríamos, talvez, uma tarde falando só sobre isso, que seria prazeroso. Até que ponto nós não temos um poder usurpando, infringindo alguns limites em detrimento dos outros poderes, né? Mas também até que ponto os poderes não se omitem em questões que eles devem estar atuando, como é, por exemplo, a dos direitos sociais, que muitas vezes a gente vê que a coisa não anda tanto. E aí a gente pode entrar em algumas decisões do STF, né? Que a gente tem um tema super atual, que é a descriminalização do aborto, a gente tem o crime de homofobia, a questão das drogas. Né? Judicialização da saúde, ou questões que envolvem saúde pública. É um tema bastante complexo. Agora, o que acontece? A gente tem que ter um pouco de cuidado ao afirmar que o Supremo Tribunal Federal, que o Poder Judiciário, tem sido muito ativista em algumas matérias ou que usurpa a competência de outros poderes. Eu acho que, por vezes, o Supremo Tribunal Federal, sim, passa por cima da Constituição e acaba invadindo esferas de competência de outros poderes, principalmente do Poder Legislativo. Tá? Agora, quando a gente trata de direitos sociais, políticas públicas, tá? E é importante que se diga isso, porque direito também é um jogo de palavras, né? Direitos sociais, políticas públicas, em determinados dispositivos da Constituição, consta que, olha, é dever, bem assim, é obrigação ou dever do Estado
fornecer ou ofertar saúde pública a todas as pessoas, educação às crianças, adolescentes, ou implementar uma política que favoreça idosos, consumidores. Obrigação do Estado. Uhum. Claro que, né, você pensando na teoria da separação de poderes ou da tripartição dos poderes, é óbvio que as normas constitucionais são normas gerais, né, criadas, elaboradas pelo Poder Constituinte originário, e vai o Poder Constituinte derivado, né, é que vai dar substância a essas normas gerais, criando novas leis, certo? Ou instrumentos jurídicos que vão propiciar a consolidação de uma política pública desenhada genericamente na Constituição. Então é óbvio que cabe ao parlamento editar uma política pública, certo? Mas lembrando que é dever do Estado promover bem-estar à população, políticas públicas e reconhecer certos direitos fundamentais, sobretudo os sociais. Então, quando e aqui é uma questão de interpretação, tá? Quando o legislativo não desenha essa política pública, não cria uma lei, tá? Há um vazio constitucional, há um vácuo. Pode-se dizer até que há uma omissão de constitucionalidade aqui. Seria uma inconstitucionalidade por omissão. Uhum. Bom, como é dever do Estado, o Poder Judiciário é provocado por um legitimado, ou às vezes por um cidadão, pelo Ministério Público, ou por algum legitimado, lá do 113, enfim, dependendo também da natureza da ação, o Supremo Tribunal Federal se posiciona. Porque ele é poder de Estado. Na omissão de um poder, ora, pode o Poder Judiciário, se provocado, desenhar essa política pública ou, né, declarar, no primeiro momento, a inconstitucionalidade? Essa é a discussão. Eu tenho faço muitas reflexões sobre isso. Eu entendo que quando a política pública ela não foi construída pelo Poder Legislativo, tá? Ou ela é mal sucedida e apresenta traços de inconstitucionalidade, o Supremo, claro, sendo provocado, pode declarar a inconstitucionalidade por omissão, até dizer que alguns dispositivos lá desta lei, dessa política pública, ferem a Constituição, ou ferem princípios da administração pública, enfim, ou ofende o direito ambiental, ou a proteção ambiental, ou interesses das minorias étnicas, beleza. Eu aceito isso. Tá? Eu não encaro isso como ativismo, porque é dever do Estado. Sim. E é uma atribuição constitucional do Supremo dizer que há uma inconstitucionalidade por omissão. Sim. O problema, Patrícia, é quando o Supremo, além de declarar a inconstitucionalidade por omissão ou a inconstitucionalidade por ação, uma inconstitucionalidade material de uma lei que já existe, o Supremo também começa a entrar em questões orçamentárias. Uhum. Porque eu acho é importante, deixar tu concluir, mas é importante que a gente também, eu acho que como a gente quer fazer algo numa forma didática, que a gente esclareça para as pessoas que o controle de constitucionalidade, ele é previsto na nossa Constituição. Então, quer dizer, controlar a constitucionalidade é uma função, porque muitas vezes nós temos leis que ferem a nossa Constituição. Sim. Então, este controle ele deve ser feito. Né? Então, também gostaria que tu desse uma pinceladinha neste controle de constitucionalidade, das possibilidades que nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico do controle de constitucionalidade. Porque isso, né, como tu está pontuando, isso é dever do STF. Né? O controle da constitucionalidade. Para quê? Função principal. Para que nós tenhamos leis que respeitem a supremacia da nossa Constituição. Né? Então, de repente, tu dá uma... abordar um pouquinho deste controle de constitucionalidade para que fique claro. Sim. Não, tá bem. O Brasil, a nossa Constituição abraçou dois modelos, né, clássicos de controle de constitucionalidade. O modelo difuso, herdado da cultura norte-americana, consagrado nesse emblemático caso citado antes, Marbury versus Madison,
E lá o controle de constitucionalidade não está previsto na Constituição norte-americana de 1787. Foi uma hermenêutica jurídica que o Marshall estabeleceu para salvar politicamente a Suprema Corte, das pretensões políticas e das ameaças do Thomas Jefferson. Enfim, isso é um outro tema. Mas nós abraçamos o controle difuso de constitucionalidade no sentido de que o que significa dizer controle difuso? Que qualquer órgão do Poder Judiciário pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei num caso específico, num caso concreto. Qualquer órgão do Poder Judiciário, aqueles órgãos previstos lá no artigo 92 da Constituição. Mas só nos casos específicos, nos casos concretos. E também, e claro que esses casos podem chegar ao Supremo. O Supremo também é a última instância no controle difuso, no âmbito do controle difuso. E também abraçamos o modelo de controle de constitucionalidade austríaco, arquitetado pelo eminente jurista e famoso jurista Hans Kelsen. Um modelo austríaco de controle de constitucionalidade no qual um único órgão, certo? Uma corte constitucional, um tribunal constitucional, esse órgão seria o órgão habilitado do ponto de vista constitucional a declarar a inconstitucionalidade de uma lei, ou de qualquer outro ato normativo. Nós acolhemos esses dois modelos de controle de constitucionalidade. E também pode-se dizer que nós adotamos também o controle francês de prevenção, controle preventivo de constitucionalidade. Não só repressivo, mas o controle preventivo, no qual todos os poderes podem fazer controle preventivo e controle repressivo. Todos os poderes podem fazer controle preventivo. O executivo não pode fazer controle repressivo, na minha opinião. Mas o judiciário, o que mais faz é controle repressivo, que é declarar uma lei já existente, já promulgada, já publicada, que já está em vigor no ordenamento jurídico e dizer que a lei é inconstitucional. Esse seria uma espécie de controle repressivo de constitucionalidade. O preventivo é quando um dos poderes entende que o projeto de lei... Que o legislativo age dentro da CCJ, por exemplo. Exatamente. Ou o presidente dentro das comissões, ou até o mesmo plenário pode fazer, o que é mais raro, mas no âmbito de uma CCJ se pode fazer controle preventivo. O presidente da República utiliza o veto jurídico, que é o veto de natureza constitucional, para declarar a inconstitucionalidade do projeto de lei. E o judiciário não faz isso com frequência, mas pode fazer via mandado de segurança quando o processo legislativo apresentar certo vício procedimental, vício de forma. Aí um parlamentar que é legitimado provoca o Supremo via mandado de segurança para o Supremo se manifestar se houve vício formal ou não, e aí aquele projeto de lei é declarado inconstitucional. Porque o nosso sistema, em regra geral, não permite, acho que está bem não permitir que o Supremo intervenha ou atue nessa seara que é eminentemente política, que é de competência dos poderes eminentemente políticos, dos poderes representativos, executivo e legislativo. Então, nós abraçamos esses modelos de controle de constitucionalidade. Tu falasses aí do estado de coisas inconstitucional, que é um tema que está ganhando fôlego aqui no Brasil. Eu tenho pesquisado também sobre esse assunto. E aqui sim, acho que às vezes há certos exageros por parte do Supremo Tribunal Federal em declarar um estado de coisas inconstitucional em matéria penitenciária ou em matéria ambiental, enfim. Mas se a moda pegar, nós vamos perceber, ou será que o Supremo vai declarar um estado de coisas inconstitucional generalizado? Porque se a gente for para o campo previdenciário, talvez a gente observe um estado de coisas inconstitucional. Se a gente for para o campo da saúde pública, talvez seja possível. Educação, nem se fala. Proteção da infância e juventude, vou pegar aqueles direitos sociais, já que tu havias mencionado os direitos sociais. E tudo isso no âmbito de uma DPF, que é uma das ações
próprias lá do controle concentrado, do controle austríaco, que eu mencionei agora há pouco. Que eu diria que é uma ação que, por mais que ela seja subsidiária, significa dizer, para traduzir aqui para o ouvinte, né, que a DPF só será cabível e possível quando não houver outro instrumento jurídico idôneo para a pretensão que se almeja, certo? Então, essa ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental é um leque aberto de coisas, de opções. Um partido político, os partidos têm provocado o Supremo, via DPF, para tratar de questões importantes, que envolvem discussões morais, desacordos morais, como aborto, demarcação de terras indígenas. A criminalização da homofobia foi em sede de uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, uma ADO 26, né? Mas não é bem uma DPF, mas ali também é discutível se houve omissão por parte do parlamento ou não, enfim. Então, a DPF tem sido muito utilizada, do aborto também que mencionasses, né? E que aceita tudo, o Supremo pode aceitar tudo, porque pode-se entender que qualquer descumprimento de preceito fundamental foi violado ou está na iminência de sê-lo. Você joga para dentro uma tese para dentro de uma DPF ou algo que foi violado nesse país gigantesco, difícil de governar, numa estrutura também muito complexa, que é a nossa estrutura federativa de Estado, né? Você lança uma ação, ingressa com uma ação no Supremo Tribunal Federal, sede da DPF, e o Supremo daqui a pouco está declarando inconstitucional qualquer norma jurídica com base num princípio. O princípio da vez é o da dignidade da pessoa humana. Você pode fazer tudo com o princípio da dignidade da pessoa humana. Ou você pode declarar um estado de coisas inconstitucional, que é uma técnica decisória importada da Colômbia, do Tribunal Constitucional colombiano. A Colômbia foi o primeiro tribunal a, vamos dizer assim, reconhecer essa técnica decisória, que tem os seus pressupostos, tem os seus fundamentos, os seus requisitos de admissibilidade, que são omissão por parte do governo ou por parte dos órgãos estatais, mas não é aquela omissão eventual, é uma omissão, diria, frequente e estrutural. É uma omissão que configura uma decisão política mesmo dos órgãos. E a violação sistemática de direitos fundamentais. Então, nem sempre dá para... Eu entendo que dá para se admitir esse argumento do estado de coisas inconstitucional, porque pegar a minha saúde pública, a gente sabe que é uma política insuficiente. Sim. A gente sabe que nem todas as pessoas, infelizmente, vão ter acesso à saúde ou à educação no Brasil. Mas será que há uma omissão por parte dos órgãos públicos, aquela omissão tendenciosa mesmo, né? Aquela omissão com intenção? Ou há uma política mal sucedida, ou há má alocação orçamentária, ou corrupção, mas, de alguma forma, há uma manifestação do poder público de, pelo menos, tentar promover o mínimo existencial aos cidadãos e cidadãs. Porque, se a gente pegar como pano de fundo os requisitos da ação, não há que se falar em omissão estatal, vamos pensar assim. Há uma certa ação, uma conduta ativa. Ela é insuficiente, é verdade. Mas será que se enquadra? Por elementos outros que não talvez por elementos outros, mas não há uma omissão sistemática, omissão tendenciosa, uma omissão que seria uma decisão, que muitas vezes o parlamento toma mesmo como uma decisão política, a omissão. E aí é que, voltando um pouco ao nosso debate, para a pergunta, acho que anterior, e aí é que o Supremo Tribunal Federal acaba conquistando o seu espaço
Porque na política. Porque a gente tem que pensar também que há uma dificuldade, e aí no âmbito total político, há uma dificuldade de partidos de pequena expressão muitas vezes terem sucesso em alguns projetos dentro do parlamento. Perfeito. E eles têm essa possibilidade de levar essa matéria para ser discutida no Supremo Tribunal. Vamos pegar o seguinte, um exemplo, comentar sobre o aborto. Tá? Uma questão muito polêmica, difícil de se conversar, ainda mais hoje num país extremamente polarizado. Me parece que muitas vezes o aborto ele é discutido mais com propósito, com o objetivo de deixar aí os grupos ideológicos mais tensionados, efervescentes, né? Bom, tensionados. Bom, questão do aborto mesmo. Vamos lá. Será que o Congresso foi omisso? Será que o Congresso já não tomou a sua posição? Bem, o aborto está criminalizado, o tipo penal do aborto está previsto como crime no Código Penal, que é de 1940. E existem as situações permissivas ao aborto, né, que todos nós conhecemos. Né, para salvar a vida da gestante, quando o aborto deriva de estupro, quando a gravidez, a gestação deriva de estupro, e agora é uma decisão do Supremo Tribunal Federal também em sede ADPF nos casos de anencéfalos, aborto de anencéfalos e tal. Enfim, são as situações permissivas, mas em regra o aborto é proibido no Brasil, é crime. Tá? Muito se fala, eu escuto e leio isso, muito. Mas o Congresso não se posiciona, o Congresso não se manifesta, então o Supremo, quando provocado, vai atuar no vácuo do Congresso. Eu discordo dessa linha de raciocínio. Eu acho que o Congresso já se manifestou. O Congresso enquanto instituição, não os parlamentares que estão dentro do Congresso ou os partidos que loteiam o Congresso. Não. O Congresso enquanto instituição já tomou sua posição. Qual? A de criminalizar o aborto. Não tem omissão aqui. Se o Congresso, e aí é que eu acho que o Congresso tem legitimidade para fazer essa alteração normativa, o Congresso pode tratar da questão de outra forma, descriminalizando o aborto. Agora, qual é o problema que eu vejo? Essa é uma matéria pela Constituição, tá? Sendo aqui técnico, certo? Sendo técnico. É uma matéria cuja competência recai ao Congresso legislar sobre direito penal. Direito penal, Congresso. Ou sobre uma política pública, seja sanitária, se a gente quer tirar da política criminal o aborto e jogar no âmbito da saúde pública, que eu acho que seria mais correto. Essa é uma atribuição do Congresso. Tá? O voto da Rosa Weber eu acho extraordinário. Eu não sou contrário às 12 semanas, e bem, acho razoável a mulher ter um lapso temporal ali para decidir se leva a gestação adiante ou não. Eu não vejo inconstitucionalidade nisso, como também não vejo inconstitucionalidade na criminalização. Veja bem, para não ser mal interpretado, eu posso não gostar da lei, e eu não gosto da lei que criminaliza o aborto no Brasil. Eu, Marcelo, não gosto. Mas nem por isso, por eu não gostar, eu não posso dizer que ela é inconstitucional. E eu acho que o Supremo muitas vezes faz isso. Alguns ministros agem dessa maneira. Não gostam da lei porque ela é retrógrada, porque ela não é progressista. Tá bem, eu também acho que já mudou o período. Nós precisamos avançar em algumas questões morais. Mas o foro adequado para fazer essas transformações, essas mudanças, é o Congresso, não é o Supremo via uma DPF que aceita tudo. Porque, tá bem, os direitos reprodutivos das mulheres foram violados ou são violados, a autonomia do próprio corpo, tá bem, concordo, mas a nossa Constituição também salvaguarda direitos do embrião, do feto, do nascituro. O nascituro tem direito de nascer com vida. Né? E existe... o que eu quero dizer que é uma decisão política do Congresso criminalizar ou não do Supremo. O Supremo, na minha opinião, não deve
interferir numa questão que envolve desacordo moral. Porque a matéria pode ser constitucional ou inconstitucional. Perdão, não vejo inconstitucionalidade aqui. E a decisão ela pode ser para alguns justa e para outros injusta, e ninguém vai ter totalmente razão, absolutamente razão, sobre aquilo que envolve moralidade, né? Ou filosofia moral, ou desacordo moral. Eu posso ser contrário ao aborto, apresentar argumentos razoáveis e tu favorável, e vais apresentar argumentos favoráveis, e quem é que tem razão? Argumentos razoáveis e interessantes, consistentes e convincentes, e quem é que tem razão? Por isso que esse tipo de matéria tem que ser debatido, deliberado no Congresso, com os 513 deputados e 81 senadores, para que a discussão seja ampla mesmo, para que haja deliberação, para que haja conflito dentro do Congresso, conflito no bom sentido, para que depois o Congresso encontre um consenso e edite a norma. Porque no Supremo também, o Supremo muitas vezes não delibera sobre questões importantes. O que nós temos é soma de votos. Isso não é democrático também. Vai lá, o ministro lê o seu voto, mal tem discussão e depois se soma votos. Ou então se coloca agora no plenário virtual um arquivo e depois o presidente ou o relator conta lá quanto é que deu. 10-1, 7-4. Isso também não é deliberativo, não é democrático. Eu acho que o poder o poder competente pela Constituição e o poder mais idôneo para tomar esse tipo de decisão que envolve moralidade pública ou questões morais é o Congresso. Claro que o Congresso se omite, é verdade. Já é hora de mudar a lei, entendo eu. O Congresso se omite. Por quê? Porque os parlamentares têm mandato. Ninguém quer, perdão pela expressão, né? Mas ninguém quer queimar o filme com o eleitor. Ninguém quer se indispor. Tratar sobre descriminalização de drogas, comercialização de porte de armas, demarcação de terras indígenas e aborto, isso daí tem um custo político muito grande para o parlamentar que busca sua reeleição a cada 4 anos, ou no caso dos senadores, 8. Mas tem mandato. Deixa para o Supremo resolver. Os ministros possuem cargos vitalícios. Cargo vitalício, não tem mandato. Podem se indispor com a opinião pública, que não vão sofrer consequências políticas e nem jurídicas. E eu acho que há sim essa ação por parte do Congresso, que seria até uma omissão, mas o Congresso tem há muito tempo debatido sobre a questão de aborto e outras pautas importantes. Existem vários projetos de lei, só que a coisa não anda, porque é muito mais também, Patrícia, complicado, muito mais complexo, difícil você planejar, organizar uma pauta ou uma discussão dessa natureza no Congresso, que envolve centenas de comissões, 594 parlamentares, interesses políticos, econômicos diversos, em razão do pluralismo, né, que configura os parlamentos hoje, do que no Supremo. É muito mais fácil a presidente ou o presidente do tribunal lançar na pauta, escolher, lançar na pauta de um determinado dia o tema que vai ser discutido, ou o próprio relator. Ou alguém que pede vistas para a ação não andar. Não andar. Então é muito mais fácil acontecer isso no Supremo. A Rosa Weber, tenho certeza que teve esta intenção, já que está se aposentando agora no dia 2, eu quero com o meu voto fazer história. Eu sou a relatora da ação, o meu voto já está pronto e já vou começar o debate na corte. Não é ilegítimo, acho que é legítimo, mas o que eu quero dizer é que é muito mais fácil no Supremo você ditar a pauta e escolher os temas que vão ser deliberados, debatidos, do que no Congresso.
E às vezes as pessoas, eu acho que têm essa dificuldade de compreender. O Congresso, na minha opinião, é muito mais complexo. Sim. Muito mais complexo do que o Supremo Tribunal Federal, quando se trata de algumas matérias, obviamente, de algumas questões. Né? Então, acho que aí há um certo, entre aspas, um compadrio, um jogo de empurra, né? um certo jeitinho de ambos os lados. O Congresso não quer se meter em questões muito complexas, controvertidas, porque pode não dar votos, tá? Dependendo hoje também como a coisa é levada, você pode até angariar muitos votos com isso, em virtude da polarização. Mas, e o Supremo se arvora, aproveita esse espaço deixado pelo Congresso e acaba tomando esse espaço, exercendo o poder. E aqui é um poder político. Sim. Porque é uma decisão que acaba afetando milhões de pessoas. Acaba mudando, inclusive, as regras do jogo. Sim. Certo? Agora, o que intriga um pouco é isso. Olha, o Supremo, no caso da criminalização da homofobia, por exemplo, cria um tipo penal por analogia. Uma analogia malam parte, que é proibida pelo direito penal. E a Constituição própria diz, olha, os crimes devem ser criados por lei. Lei, se nós levarmos a cabo o princípio da legalidade estrita, lei só pode ser criada pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional. Princípio da legalidade estrita. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O Supremo cria um tipo penal, por analogia ao racismo, que eu acho que tem outra conotação, pela própria Constituição. Tá? Por analogia, já está errado aí criar um tipo por analogia, e cria um tipo penal por meio de uma decisão, de um processo, de uma ADO, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O legitimado alegou omissão do Congresso. Aí a questão é discutível. O Congresso, será que tinha vamos dizer assim, a obrigação de legislar sobre essa matéria? Essa matéria já não estava legislada, ainda que indiretamente, com os aumentos de pena, etc. e tal, para quem viola direitos das pessoas homossexuais ou da comunidade LGBT+, enfim. Eu acho que o parlamento tinha que se posicionar e criar o tipo penal. Eu acho, Marcelo, acha. Eu acho. Não o fez. É um problema. Tá? Mas agora isso não significa... É uma decisão política do parlamento, veja. O que eu quero dizer. Tá? Mas não significa que o Supremo possa também legislar sobre matéria penal, porque houve uma discutível omissão. Porque o Supremo diz, tem lá um dispositivo, acho que é o inciso 49 do artigo 5º, que diz que compete ao Congresso Nacional legislar sobre todas as formas de discriminações. Tá bem? Quer dizer, é aberto. Você pode entender e interpretar esse dispositivo constitucional da seguinte maneira: olha, compete ao Congresso legislar sobre as diversas formas de discriminação, que o Congresso entender que é discriminação e compete a ele legislar. Eu posso entender, por outro lado, que a omissão não legislou sobre algo tão grave, que é a violação de direitos das pessoas homossexuais ou membros da comunidade LGBT+, porque o Brasil é o país do planeta que mais maltrata, mais viola direitos de membros da comunidade. É um problema o Congresso não legislar. Mas não significa que o Supremo passe por cima da Constituição, avoque uma competência que não é sua para legislar. E aqui a gente pode também falar em diálogos. Veja, o Supremo pode estar violando a Constituição. Acho que aqui o Supremo acerta errando. É substancialista, mas esquece o procedimento. Ignora o procedimentalismo previsto na Constituição também, para alcançar um fim maior. Tá bem? Então, eu digo que acerta errando. O parlamento parece que já ficou nervosinho e pretende tipificar o crime penal da maneira dele, da maneira do parlamento. E vai ter legitimidade para isso. E vai vigorar até uma decisão
no sentido contrário do Supremo, vai vigorar a vontade do parlamento aqui, se o parlamento um dia tipificar o crime da homofobia. Entende como funciona o jogo democrático, institucional? Por vezes nós temos uma Constituição que estimula esse conflito, ou seja, é uma Constituição que estimula que os poderes sejam adversários políticos, mas também que, num determinado contexto, pode ser, sim, que estimule, a gente pode verificar que estimula um certo diálogo institucional, um debate. Certo? Então, acho que é bem interessante esse tema. E voltando ao estado de coisas inconstitucional, eu falo demais, né? Não, pode, fica à vontade. Mas eu acho complicado, até do ponto de vista assim, técnico, tá? E legal. Um pouco complicado, porque no controle concentrado de constitucionalidade, no controle em abstrato, a ideia é que se declare inconstitucional uma lei ou um ato normativo que viole princípios ou valores da Constituição. Não um contexto, não um estado de coisas, entende? Eu acho que aqui até nisso o Supremo inova, porque isso não está regulamentado nem na Constituição, nem em lugar nenhum estado de coisas inconstitucional. O Supremo está declarando inconstitucional, de novo, um contexto, uma realidade. Será que isso cabe dentro do controle concentrado? Eu tenho minhas dúvidas. Que certos valores podem ter sido violados, eu concordo. Basta ler a DPF 347 lá do sistema penitenciário. Tá bem, mas vamos observar o quê? Leis estaduais ou federais que violaram a Constituição ou valores fundamentais da Constituição. Não uma realidade, não um contexto, não um estado de coisas. Que eu concordo plenamente que nós temos ali um atentado à dignidade e a todos os demais direitos fundamentais das pessoas que cumprem pena de prisão no Brasil, pena privativa de liberdade. Agora o Supremo inova aqui, declara inconstitucional, não uma lei em face da Constituição, mas uma realidade. E aí eu tenho medo, ou tenho um pouco de receio onde isso vai parar. Porque daqui a pouco, um estado de coisas inconstitucional é reconhecido geralmente no Brasil, de forma genérica. E aí? Aí você estimula o que é a descrença do povo nas instituições, que eu acho que o povo já está desacreditado. Gera uma instabilidade jurídica uma instabilidade total. Institucional, política e jurídica também total. E aí o Supremo tem que ter essa sensibilidade social do papel que exerce, sobre o papel que exerce, sobre a sua função política que exerce. Meu Deus, ficaríamos a gente foi só para questões complexas, né? Que cada ponto que a gente levanta tem um campo vasto para que a gente possa dialogar. Mas caminhando então para o término da nossa conversa, né? Eu gostaria de que nós fizéssemos um fechamento. Então, falamos sobre a nossa divisão de poderes e como ela foi se modificando. Temos como cerne da nossa questão, do nosso diálogo hoje, a supremacia do STF versus a supremacia da Constituição, que nós intitulamos a nossa conversa. Mas a que conclusão, então, nós podemos chegar? Se é que podemos chegar a uma conclusão. Né? O que tem prevalecido e o que deve prevalecer? No meu entendimento, parece que deva ser a supremacia da nossa Constituição. Mas o que nós temos, né, que vem acontecendo e o que tende a acontecer. Sim. Para que nós possamos, então, fechar
a nossa fechar entre aspas, né, o nosso diálogo aqui, sabendo que muitas coisas mais a gente poderia levantar, e também tendo em vista que é um debate, né, e ele é amplo, e talvez nós tenhamos vários posicionamentos legítimos, né, como tu colocaste, dentro dessa própria questão. Sim. É difícil prever o que vai acontecer aqui para frente, né? Mas sem dúvida que a supremacia da Constituição e o Supremo deve obediência à Constituição. Está limitado, a sua atuação está limitada, né, às normas e aos valores previstos na Constituição, as regras constitucionais. O Supremo não está acima da Constituição. E acho que, por vezes, se coloca acima da Constituição. Cria competência, cria regras que não se coadunam com o espírito da Constituição, nem com o Código de Processo Penal, nem com o Código Penal, nem com a legislação administrativa. O Supremo acaba também interferindo em questões interna corporis, questões que são de natureza legislativa ou de natureza política, onde caberia emenda constitucional, não uma decisão do Supremo. Eu vou dar um exemplo aqui que me veio à cabeça agora. A flexibilização ou a relativização da imunidade parlamentar. E outras questões, outras tantas questões. O Supremo declarar, com base no princípio da republicano ou democrático, que a lei de financiamento de campanha, a lei de financiamento empresarial de campanha é inconstitucional. De novo, eu posso não gostar da lei, mas isso não habilita o Supremo, o fato da lei ser ruim, declarar que ela seja inconstitucional. Sim. O velho Kelsen já dizia que a atuação... Claro que a coisa mudou de Kelsen para cá, sem dúvida alguma. Hoje o judiciário tem uma atuação muito mais ostensiva, e acho que isso está reconhecido no desenho institucional. Não é culpa também do poder judiciário, essa judicialização da política. O ativismo não está, é outra coisa. Mas uma atuação mais ostensiva do poder judiciário, isso não é culpa do poder judiciário. Isso está no desenho. Talvez tenha sido culpa do constituinte originário, que arquitetou o modelo dessa maneira. Mas o que eu quero dizer é que o Supremo, por vezes, no afã de aplicar as regras e os valores constitucionais, acaba desrespeitando a própria Constituição. Cláusula de reserva de plenário, não existe mais, artigo 97. Os ministros decidem questões importantes que interessam toda a comunidade de modo monocrático, de forma monocrática. Tá bem, decidem ali preliminarmente, mas aquilo afeta. A própria deliberação no órgão acaba afetando milhões de pessoas, milhares de pessoas, enfim. Monocraticamente, decisões monocráticas têm sido a tônica, a regra. Isso passa por cima da Constituição. O Supremo também entende que agora, no controle difuso, as decisões do Supremo são vinculantes. Pela Constituição, no controle difuso, aquele que é feito inter partes, o Supremo deve, né, pela Constituição, porque não houve emenda para isso, mas por mutação constitucional, o Supremo entende que o Senado não precisa mais ser comunicado pelo Supremo, pelo reconhecimento de uma lei inconstitucional, no caso concreto, porque o papel era... E isso é fundamental, e tem uma lógica de existir, porque o Senado exerceria aqui uma função política de suspender os efeitos de uma lei declarada inconstitucional pelo Supremo num caso concreto. O Senado é que ia fazer vamos dizer assim, ia fazer a percepção política, fazer a análise política de uma lei que, num caso, é inconstitucional. Cabe ao Senado, porque é o órgão representativo dos Estados-membros e do Distrito Federal. Então, é uma casa política e importante. Cabe ao Senado fazer essa análise política de uma decisão do Supremo. E aí, discricionariedade
do Senado suspender os efeitos dessa lei ou não. O Supremo avocou para si. Não precisa mais. A gente decide aqui se a lei é inconstitucional no caso concreto e depois pode até modular os efeitos da lei, da decisão, perdão. Se vai ser erga omnes, se vai ser ex nunc, ex tunc, ou se vai valer de um período para frente. E o Senado fica inerte. Porque para o Senado, menos uma atribuição. Deixa para o Supremo. De novo. É conveniente não se desgastar politicamente. Tá? Agora, eu te trago aqui exemplos, acho que até a própria criminalização da homofobia, assim, que tem que se ter muito cuidado também. Eu acho que o Supremo entra em questões importantes, sim, e é um papel do Supremo proteger direitos fundamentais dos cidadãos e das cidadãs. Tá? É papel do Supremo. Por isso que eu disse que o Supremo aqui, num afã de ser substancialista, de proteger direitos das minorias, direitos fundamentais de grupos minoritários, o Supremo acaba, por outro lado, violando a Constituição porque não respeita o procedimento ou a técnica constitucional. É? E aí eu acho que o Supremo, então, poderia o quê? Fazer? Ponderar aqui interesses, vamos dizer assim. O Supremo poderia declarar a inconstitucionalidade por omissão. Notificar o Congresso quando o Congresso está em mora sobre essa matéria. Mas o Supremo foi além. O Supremo criou um tipo penal. Que é o que está previsto em Constituição. Né? Por analogia ao racismo, que tem uma lei que criminaliza essa conduta e que a Constituição diz que é imprescritível, né? É imprescritível e inafiançável. Ora, quem tem competência para dizer se é imprescritível ou inafiançável é o Congresso. Eu acho que aqui o Supremo ele poderia ter ido até um ponto e exacerba a sua competência e vai além. Aí eu acho que esta postura do Supremo, sim, na minha opinião, é ativista e compromete, em certo sentido, a norma constitucional, para dar um exemplo. Mas que a questão é complexa? É. E acho que, dessa maneira, a relação entre os poderes tem ocorrido, tem se dado. Em momentos assim de tensão, o que democracia é tensão mesmo, é debate, é deliberação, é briga no bom sentido, né? Briga pela ocupação dos espaços e por vezes existe uma certa harmonia entre dois poderes em relação ao outro, ou até mesmo entre os três poderes. O ministro Barroso assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal e colocou como um dos objetivos, né, a busca pela harmonia entre os poderes. Essa harmonia que ficou muito deteriorada no governo passado, né, e que tem seus vamos dizer assim, os seus enfraquecimentos, nesse governo atual tem os seus problemas, tá? Mas que, de certa maneira, houve um restabelecimento institucional dos poderes políticos. Tá? Agora, também essa não pode ser a regra, sempre homologar, chancelar o que o outro faz. Cada poder tem que exercer a sua função constitucional. Porque, de novo, a supremacia da Constituição não é do Supremo. Tá? Agora, o problema que se tem é que quem é que controla o Supremo? Como fiscalizar o Supremo? Os ministros não perdem cargos, não têm mandatos. Perdem quando são aposentados, quando falecem ou quando são impeachmentados. Quem é que pode promover o impeachment? O Senado. Os senadores também são julgados pelo Supremo. O Supremo tem foro privilegiado aqui, nas ações criminais promovidas contra senadores. Então, é um sistema que, por vezes, estimula esse compadrio, até esse toma lá da cá político, o executivo criando ministérios, cargos,
para agradar os inúmeros partidos políticos que estão em vigor na nossa política, que existem na nossa política, né? Então, é um sistema que também permite esse compadrio e, por outro lado, uma certa fiscalização, mas é notório que a fiscalização que se dá, o que se atribui ao executivo e ao legislativo, é muito maior a fiscalização que se dá ao Poder Judiciário. É muito maior. Não que o Poder Judiciário tenha que sofrer fiscalização ostensiva. Não é isso. Até nem pode, porque o Judiciário tem que ser independente mesmo. Mas, não sei, não deveria ter esse poder que tem. Esse poder institucional que tem. De, inclusive, interpretar a Constituição para além dela, em alguns casos. Tá? Principalmente em casos que dão notoriedade, casos polêmicos. Porque, se tu me perguntares, Patrícia, o Supremo Tribunal Federal... Outro dia, uma aluna me fez essa pergunta em aula. Professor, o Supremo é um tribunal ativista? Eu dizia assim, pratico o ativismo judicial, né? Eu respondi da seguinte maneira: não é. Em números e nem regra geral, o Supremo é um órgão ativista. Na maioria dos casos, o Supremo declara constitucional, quando é provocado, né? O Supremo declara constitucional leis editadas pelo Congresso. Mas naquelas questões, naquelas matérias que envolvem desacordo, polêmica, que são complexas, o Supremo atua com um certo ativismo, sim. Eu diria decisões que vão além da Constituição. E aí não existe, por parte de nenhum poder, um rebote dessa decisão que, porventura, fere a Constituição. E aí cabe, talvez, a saída seja essa. O Congresso, num diálogo, numa espécie de diálogo, criar uma nova lei, contrariando essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Não existe outra, vamos dizer assim, repressão ou uma resposta mais contundente contra o Supremo quando o Supremo erra. Um ministro pode praticar um crime de responsabilidade. Bom, mas aí é o Senado que vai julgar. É o que se tem. Já em relação a mandatários, membros do Executivo e membros do Presidente da República, que tem mandato, né? Ministros não, obviamente. Parlamentares e Presidente da República são diuturnamente fiscalizados. O que é necessário. Não estou dizendo que não. Por isso que eu comentei que o controle realizado, ou que deve ser realizado, nos dois poderes eminentemente políticos, legislativo e executivo, são controles brutais. Mas é importante também para a democracia que seja dessa maneira. Agora, há um descompasso em relação ao Supremo. Por isso que eu entendo, não só por isso, mas por tudo que nós conversamos um pouquinho hoje, o Supremo exerce um protagonismo. E diria que esse é o século do Poder Judiciário, não só no Brasil, não é uma exclusividade brasileira. É mundial. Agora, seria interessante que o próprio Supremo tomasse decisões mais contidas e fixasse como parâmetro o limite às normas constitucionais e não aquilo que lhe convém ou que convém decidir. Porque quando o Supremo age dessa maneira, eu acho que a democracia fica comprometida. Não só o constitucionalismo, a Constituição, mas a própria democracia. Porque as pessoas passam a desconfiar e não acreditar nas instituições, como tem ocorrido. Agora, por outro lado, o Supremo tem exercido, sim, um papel importantíssimo para o desenvolvimento da democracia brasileira e para a tutela dos direitos fundamentais
e do Estado Democrático de Direito no Brasil. Foi fundamental nas últimas eleições, tá? Tem sido fundamental no reconhecimento de violações de direitos fundamentais, principalmente das pessoas menos favorecidas, das pessoas vulneráveis, certo? Não é esse o ponto. Acho que o Supremo tem exercido um papel importante e ele é fundamental, ele é imprescindível para uma democracia. Mas o ministro do Supremo não pode falar como um parlamentar. O ministro do Supremo não deve ir na mídia antecipar votos. O Supremo Tribunal Federal não deve passar por cima da Constituição e dizer, olha, a situação é excepcional, então, por vezes, até estamos agindo de modo contrário à Constituição, mas para defender a própria Constituição. Teoria da democracia militante lá do Karl Loewenstein, né? Enfim, quando isso começa a exceção a ganhar fôlego e ser regra, aí é complicado. Aí nós não temos uma Constituição respeitada e nós temos uma supremacia do Supremo, o que é perigoso, o que é péssimo, o que é inconstitucional e que é inaceitável no âmbito da política. É que nem um jogo de futebol. Quando o árbitro ele é protagonista, é sinal que o jogo não foi bem ali realizado ou que teve algum problema grave, né? No embate entre lados opostos. Então, eu concluiria dessa maneira, se me permitires. Acho que a gente tem que ter muito cuidado. E acho que a opinião pública é importante, né? Tem sido importante nesse papel os meios de comunicação, a academia, tá? No sentido de contestar, tá? Algumas decisões, alguns posicionamentos do Supremo Tribunal Federal. É o nosso dever enquanto acadêmicos, e é o dever também do cidadão e da cidadã se inteirar sobre os assuntos da polis, ainda que esses assuntos envolvam decisões jurídicas do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, o nosso tempo voou. E nós teríamos muitas coisas ainda para conversar. Mas eu quero agradecer a tua presença, dizer o quanto foram enriquecedoras as tuas palavras. Eu sempre fico... Para mim o Direito de Seus Diálogos é uma aula, sempre, né? Então, eu te agradeço. Tu sabes da minha admiração pela tua... Admiração é recíproca. Pela tua pessoa, pela maneira sempre agradável e sempre prestativa com que tu me atendeu. Eu acho que, além de advogado, colegas advogados que nós somos, acima de tudo, eu acho que tu tens o princípio de um professor, né? Aquele professor que nos ensina, que não tem dificuldade em explicar para os seus alunos e tentar deixar as coisas mais acessíveis para os alunos, né? Levar o aluno a uma reflexão saudável, né? Uma reflexão importante. Então, muito obrigada pelo teu companheirismo nesse sentido sempre. Imagina. Eu agradeço a tua presença e agradeço, né? Não sei se tu gostaria de dizer alguma coisa no final. Agradecer o carinho, tá? Dizer-te que a admiração é recíproca e que foi um imenso prazer, tá? É uma honra poder participar desse reconhecido, nobre, né, consagrado evento, esse programa, o qual conduzes muito bem, conduzes com maestria, né? Te dar os parabéns por isso também e dizer-te que estou à disposição para que, quem sabe, lá na frente, voltarmos a conversar sobre outro tema, enfim, ou sobre esse, porque eu acho que esse sempre vai ser o tema, né, da moda, sobretudo quando se fala ou se estuda o direito constitucional, né? Então foi um prazer enorme, fiquei muito honrado e lisonjeado pelo convite, tá? E até a próxima. Com certeza, espero que em outras oportunidades nós possamos nos encontrar, com certeza, para fazer um diálogo
importante, não só para estudantes de direito, não só para acadêmicos do direito, mas para a comunidade em geral, que esse também sempre foi o intuito do Direito e Seus Diálogos, lá do Dialoga Direito, trazer também o direito de uma forma mais acessível para as pessoas, né, que não são especificamente da área. Então, muito obrigada, agradeço as colocações e agradeço a todos que estiveram conosco, seja pelo YouTube, seja ouvindo o podcast. Muito obrigada pela participação e até o nosso próximo encontro.